Olá, senhores! Na nossa reunião de hoje analisaremos o filme de 2012 chamado Scary or Die. O filme é basicamente assim. Uma pessoa está acessando um site bizarro na internet, onde ele encontra uma série de vídeos curtos sobre as coisas mais tenebrosas que você pode imaginar. Como por exemplo a história de um rapaz que é atacado por um palhaço macabro que se alimenta de pessoas e começa a se transformar em palhaço logo em seguida. Esse filme é muito doido, mas calma, respira fundo e vem comigo que eu te conto como tudo aconteceu. O filme começa com um cara entrando na sua casa à noite. Ele liga um computador e digita o link para o site com o título do filme e encontra um vídeo que se chama A Travessia. O rapaz clica nesse vídeo, o que dá início a uma tela de carregamento, mas antes que algo inicie realmente, a cena é interrompida, cortando para a imagem de Connie, que retoca seu batom sentada entre dois rapazes em uma caminhonete. O motorista, chamado Buck, e o passageiro, chamado Kate, que estica seu braço e pega um jarro da caçamba pela janela e começa a beber um líquido estranho. Connie se incomoda com o cheiro da bebida e pergunta para ele o que é. Buck então explica que aquilo é uma bebida alcoólica caseira. Kate fala para Connie beber para se soltar um pouco, e enquanto isso ela começa a beijar Buck, mas aparentemente ela tá fazendo uns carinhos aí no outro. Logo eles chegam em umas paradas, onde Connie sai rapidamente para ir ao banheiro. Buck segue ela, enquanto Kate compra algumas guloseimas na loja de conveniência. Ele começa a conversar com o caixa, perguntando se ele já havia perdido no cara ou coroa. Entretanto, a conversa não vai muito bem, já que o homem é um imigrante e não entende muito bem o inglês, começando a soltar vários insultos enquanto o jovem pagava pelas comidas. Kate fica no caminhão enquanto espera os outros dois voltarem do banheiro, comendo alguma das coisas que ele comprou. Depois de algum tempo os dois voltam do banheiro ajeitando as suas roupas, e aí você já sabe o que aconteceu, né? Olá, Marilene! À noite, tainha, vinho e muito sexo. E o grupo parte novamente em viagem. Conforme o carro se afasta, podemos ver o funcionário do posto caído, sem vida na estrada da loja de conveniência. O trio continua sua viagem, seguindo por uma estrada de terra, enquanto Connie reclama do cheiro de bebida que tá vindo do Kate. Eles param e Connie questiona sobre o que eles deveriam fazer agora. Buck desce da caminhonete e vai até a parte traseira. Ele é acompanhado pelos demais, que presenciam o momento em que Buck retira um lençol revelando duas pessoas amarradas. Connie pergunta se eles estavam ali o tempo todo e fala para que os rapazes os soltem. Buck faz eles sentarem e tira suas mordaças. Os dois são imigrantes. Buck os ofende. Um dos rapazes amarrados tenta se expor e ele apanha. Aproveitando o conflito, outro homem capturado tenta correr. Kate então corre até a parte da frente da caminhonete, puxa o seu ferro e tira a vida do senhor de idade. Connie fica desesperada, indo até o corpo do senhor e o sacudindo na esperança de fazer ele acordar. José é outro imigrante. Ele implora pela sua vida para Buck, mas ele obviamente não dá ouvidos. Desesperada, Connie começa a fugir e os dois rapazes não percebem por estarem distraídos. Buck então ordena Kate para se livrar dos corpos, enquanto ele procura pela mulher desaparecida. Kate começa a cavar as covas para as duas vítimas, porém ele para no meio do processo para urinar. E adivinha onde? Justamente em cima das covas. Enquanto está distraído, ele é surpreendido por Connie, que lhe aponta uma arma e demanda as chaves da caminhonete. Ele tenta confrontar ela, porém é atingido com a arma na cabeça. No entanto, ao cair no chão, todos são surpreendidos por uma mão que se eleva e arranca um dos seus olhos. Depois disso, os zumbis começam a se levantar das suas lápides. Primeiro eles atacam Kate, que estava caído, e começam a se alimentar da sua carne. Um deles alcança Connie, porém Buck consegue salvar ela. Mas no processo acaba abaixando a sua guarda e é mordido no pescoço por outro zumbi. Connie aproveita a oportunidade para fugir de vez. Podemos então ver dois soldados montando guarda em um morro. Eles veem algo na distância e quando o homem se aproxima com a sua mira, ele percebe que é uma mulher, justamente a Connie. Sem pensar duas vezes, o homem se concentra na sua mira e dispara contra a mulher, imaginando que ela poderia já ser um dos zumbis, e logo em seguida partem para cobrir outro setor da região. Voltamos então para um homem na frente do computador. A pessoa clica em um vídeo chamado A Lamentação de Taiyun, e ele começa a carregar. O vídeo nos transporta para um bar em uma cidade grande. Um homem já está bebendo há bastante tempo e dá seu último gole e se levanta enquanto acende para fumar um. Ele desce por escadas iluminadas, indo em direção à rua. Quando ele chega até a saída do bar, o homem se depara com um casal se beijando e os encara, fazendo com que eles ficassem desconfortáveis. O bêbado segue pela rua, indo até uma floricultura, de onde compra uma rosa, e dali parte para um complexo de apartamentos. Ele chega até a porta, mas hesita por um instante antes de entrar. O homem então entra na casa e caminha pela sala escura. Ele coloca a flor em um vaso que fica ao lado
lado do quadro da sua falecida esposa e vai para o terraço com mais um copo de bebida. O homem passa a noite toda em sofrimento, tendo delírios e pesadelos com a ausência da sua amada. Ele passa praticamente a noite em claro e logo pela manhã a primeira coisa que ele faz é acender um incenso para sua mulher. Algum tempo depois ele vai até o shopping, onde ele segue duas garotas pelo lugar até ser interrompido por um homem que questiona se ele precisa de alguma ajuda. Ele diz que tá tudo bem e se afasta. Mais tarde, depois do anoitecer, ele vai para um banco em frente ao porto para passar o tempo. Sua atenção é atraída por um grupo de garotas que passa por ele. Ele as observa conforme elas se afastam e testemunha uma das garotas ser atacada por um homem. As duas colegas saem correndo assustadas, mas Tae-yoon tenta ajudá-la, mas é afastado pelo sequestrador. O criminoso então carrega a mulher desacordada para o seu carro e enquanto ele estava distraído, Tae-yoon coloca seu celular dentro do tanque de combustível do carro. Rapidamente, ele senta na sarjeta e puxa seu notebook para iniciar seu aplicativo de rastreamento de dispositivo. Ele encontra o sinal e começa a seguir o aparelho pelas ruas da cidade, chegando a entrar por alguns túneis e estacionamentos pelo caminho. Depois de caminhar por algumas horas, ele finalmente encontra o carro abandonado em um terreno próximo ao rio. Alguns gatunos estão tentando roubar o carro e, quando percebem a aproximação de Tae-yoon, os homens avançam em sua direção apontando a arma para ele. Em resposta, Tae-yoon toma a sábia decisão de sair correndo. Enquanto ele corre pelas docas tentando fugir, ele nota a silhueta de alguém andando com dificuldades e, ao se aproximar, percebe que era o sequestrador carregando a vítima. Quando chega ainda mais perto, ele consegue ver um homem segurando um objeto pontiagudo enquanto segura o corpo da mulher inconsciente, a qual ele percebe ser a garota sequestrada. Aproveitando o escuro da noite, Tae-yoon avança até o sequestrador distraído e atinge ele na cabeça com uma rocha, fazendo com que ele caia no rio. Depois disso, ele checa para ver se a garota estava bem e leva ela até em casa. Ela agradece ele por ter salvado a sua vida e Tae-yoon diz que ela deveria denunciar o caso para a polícia. No entanto, a mulher diz que não pode fazer isso porque ela é uma imigrante ilegal e ter contato com a polícia faria ela ser deportada. Tae-yoon então se despede dela e começa a ir embora, mas depois de alguns passos é interrompido pela mulher que tá levando sua jaqueta junto com um bilhete, convidando ele para uma festa no dia seguinte. Nesse momento, os dois são interrompidos pelas amigas da garota que a levam para casa. Mais tarde naquela mesma madrugada, Tae-yoon está mais uma vez tendo uma noite de pesadelos, imaginando a sua falecida esposa na sacada. No dia seguinte, ele passa a tarde perambulando, indo novamente até uma outra floricultura para trazer outra flor para o seu vaso. Depois de tomar alguns goles na sua sacada, Tae-yoon tenta se deitar para dormir, mas ele se depara com um bilhete com um convite para a festa e decide ir até lá. O homem vai até o local levando para a mulher um buquê de flores. Ela as aceita e o chama para dentro, onde ele testemunha um ritual estranho que a jovem faz com as suas amigas. O ritual começa todo espiritualista, mas acaba em sacanagem, safadeza, com a cena cortando para algumas imagens de alguns homens nada vivos. Um homem alto começa a andar pelos corredores com uma bolsa, de onde ele tira algumas armas ao chegar no quarto da mulher, revelando também um punhado de alho. Enquanto isso, lá dentro, as mulheres mostram a sua verdadeira face, presas, liberando dentes de vampiros e começam a morder Tae-yoon. Do lado de fora, na bolsa, podemos ver a gravura Van Helsing. Novamente, retornamos para a tela do computador, onde a pessoa clica em mais um vídeo, que agora tem o título chamado Relembre. Nele, vemos um homem dirigindo por uma rodovia no meio da madrugada. Ele é parado pelos policiais, que pede para que ele mantenha as mãos no volante enquanto ele checa a sua carteira de motorista. O policial pergunta se o homem está bêbado e ele nega. O policial não vê nada fora do normal, então ele decide ir embora, mas quando ele está prestes a fazer isso, ele é interrompido por um barulho no porta-malas. Confuso e curioso, obviamente, o policial pede para que ele abra o porta-malas. O motorista respeita a ordem do policial nitidamente desconfortável. A cena então é interrompida no momento que o policial abre o porta-malas. Somos teletransportados para momentos mais cedo, onde podemos ver o mesmo motorista sem camisa no seu banheiro. Ele está casualmente desmembrando um corpo na sua banheira. Em seguida, ele toma um banho vestindo um terno chique e coloca o corpo numa maleta. Ele escreve uma nota avisando que o trabalho foi feito. Depois disso, ele senta no sofá com os pés na mesa e acende um enquanto começa a fuçar nas coisas do homem falecido. Em meio aos objetos, ele encontra uma gravura com um símbolo demoníaco, mas não entende completamente isso. Algum tempo depois, ele carregou a mala até o carro e partiu pela rodovia. Durante o caminho, ele escutou alguns barulhos vindo de trás, mas ele acha que é apenas a sua imaginação. Um pouco mais pra frente, ele é atrapalhado por uma visão tenebrosa que quase faz ele perder o controle do veículo. Aliás, esse comportamento foi o que chamou a atenção do policial atrás dele, que ele pediu para parar. Enquanto o policial está checando o porta-malas, o motorista tira o seu ferro do porta-luvas. Entretanto, para surpresa de todos, o policial não encontra nada demais e dispensa o motorista alertando para que ele fique mais atento. O homem dirige por mais um tempo até despistar o policial e quando consegue parar o carro no acostamento, ele vai até o porta-malas para verificar o corpo.
mas a única coisa que ele encontra é a medalha demoníaca e uma nota. Isso deixa ele imensamente furioso, porém seus pensamentos são interrompidos pelo som de uma respiração pesada vindo das suas costas. O homem se vira, mas ele não encontra nada. Assustado, ele decide correr para dentro do carro, mas ao entrar no banco do motorista, ele se depara com um homem morto sentado no banco do passageiro com um buraco na testa. O motorista salta para fora do carro e encara novamente o banco, mas dessa vez não há ninguém ali. O homem fica olhando em volta assustado, questionando se é ele que está imaginando aquilo ou não. Ele checa por algum tempo até se acalmar e abaixar a guarda, sendo atacado pelas costas pelo homem morto e tem a sua garganta, levada para... Como é que eu posso dizer isso? Que o YouTube não vai gostar se eu falar. Você sabe o que aconteceu. E morreu. O vídeo termina mostrando a pessoa no computador escolhendo outra cena, agora com o título de palhaçada. E é aqui que o negócio fica divertido, hein? Quanto é a maçã do amor? Ele começa com um jovem chamado Emmett, que está passando uma tarde na praia com seu irmão mais novo, Andy, e a sua namorada, Kelly. Emmett está jogando bola com Andy e dá um chute forte, marcando um gol que isolou a bola para a parte escura do porto. Eu já fiz isso também quando era pequeno. Andy sai correndo para buscar a bola, enquanto o Emmett aproveita a oportunidade para passar protetor solar nas costas de Kelly. Conforme eles estão tendo um momento de casal na praia, os dois se distraem com a presença de uma mulher que parece estar perdida. Debaixo do deck do porto, Andy está procurando pela bola quando começa a ouvir o som de uma criança chorando e pedindo por ajuda. Ele fica desesperado com o som e sai correndo, retornando para a luz em segurança com seu irmão mais velho. Andy conta o que ele ouviu para ele, mas o irmão zoa, falando que não tem criança nenhuma lá dentro. Mais tarde, quando eles decidem ir embora, são interrompidos por duas garotas em um carro que pedem para Emmett vender aquelas paradas ilícitas para eles. Emmett faz a sua negociação, mas alerta as jovens que apenas devem procurar ele para isso no seu horário de serviço, e ele fica realmente furioso logo em seguida, quando as duas tentam pagar ele com um cheque. Depois da praia, ele vai até a casa da sua mãe, onde encontram ela decorando a sala para o aniversário de Andy. Ela pede ajuda para Emmett, mas ele aceita de uma forma bem hesitante. A mãe então lhe dá um puxão de orelha e pede para que ele também fique de olho nas crianças durante a festa. Depois de ajudar a sua mãe, Emmett voltou para o seu trabalho vendendo ilícitos pelas ruas da cidade, algo que fazia acompanhado da sua namorada Kelly. Eles continuam vendendo até tarde da noite e voltam para casa. O casal então decide tirar um breve cochilo antes da festa. Porém, eles perdem o horário e Emmett acorda com a sua mãe batendo na porta e dizendo que uma das crianças desapareceu. Ela diz que está desapontada com ele, porque contava que o rapaz fosse ficar de olho nas crianças. Assim, ela ordena que ele vá pagar o palhaço enquanto ela ajuda a procurar a criança desaparecida. Emmett obedece a sua mãe indo procurar pelo palhaço. Ele o encontra na cozinha, fuçando em sua geladeira e jogando algumas das coisas no chão. Emmett confronta o palhaço que faz desdém, deixando ele enfurecido e fazendo o homem expulsar o palhaço da sua casa. No entanto, quando eles chegam no jardim, o palhaço empurra Emmett no chão com força e morde a sua perna com seus dentes afiados. Emmett tenta revidar, mas o palhaço sai correndo. Na distância, o palhaço provoca o rapaz uma última vez. Dentro de casa, Kelly começa a tratar a ferida de Emmett, desejando que o palhaço não tenha alguma doença, mas mesmo que tivesse, ela iria tomar conta dele. Depois disso, o casal começa a se beijar e a cena corta para o objeto que o palhaço derrubou na hora da geladeira, revelando em mais detalhes que era um dedo. Na manhã seguinte, o casal voltou para o seu trabalho como comerciante de ilícitos, entrando em contato com dois jovens. Emmett vai atender eles, mas ao aproximar-se, ele acaba vomitando dentro do carro. Logo depois, eles voltam para casa onde a sua mãe pergunta se ele tá bem e Kelly diz que ele tá passando mal. A mãe então avisa que policiais foram até a sua casa fazer algumas perguntas sobre o palhaço e a criança desaparecida também. Emmett desce para conversar com os policiais, explicando a situação da geladeira e falando que depois o palhaço lhe mordeu e saiu correndo. Apesar disso, os policiais não parecem estar muito atentos, iniciando algumas discussões. Os policiais não parecem ser muito competentes, então a família acaba ficando irritada, apontando que o palhaço é sem dúvidas um suspeito. Mais tarde, após o banho, Emmett verifica a ferida da mordida, ficando assustado com o estado em que ela se encontra. De madrugada, ele tem um pesadelo onde alguém invade o quarto do seu irmão. Então Andy pergunta se o irmão irá machucá-lo. Emmett diz que jamais irá ferir o irmão, mas é interrompido pelos gritos de Andy conforme ele se transforma em um palhaço. Emmett acorda desesperado, se dando conta de que tudo não passava de um sonho ruim. Ele vai até o quarto de Andy e vê que tá tudo bem. Emmett então volta a dormir, acordando apenas na manhã seguinte. Quando ele vai ao banheiro, percebe algo estranho no espelho. Seu rosto tá ficando branco. Ele acha que é uma sujeira e tenta limpar sem sucesso. Confuso e desesperado, ele começa a usar um barbeador para tirar o branco da pele, mas ele acaba se cortando no processo. O homem se dá conta de que ele está se transformando em um palhaço e, sem saber muito bem o que fazer, ele sai correndo da casa. A família fica assustada com seu desaparecimento, entrando em contato com a polícia e iniciando as buscas.
No entanto, o homem decide permanecer escondido e até cobre seu rosto com um saco. Ele passou a morar na rua andando sempre coberto, tendo dificuldades para comer. Emmett até tenta obter alguma comida nas lojas, mas a sua aparência apenas faz ele ser expulso. Em casa, sua família continua assustada, tentando encontrar ele. Um dia, ele até chega a ir para lá e os observa escondido em um arbusto, mas Kelly fica incomodada e fecha as cortinas. Tomado pela saudade de casa, na madrugada ele invade a sua residência e vai até o quarto de Andy entregar um balão para ele. Porém, antes que ele fosse percebido por alguém, ele foi embora. Enquanto caminha pela estrada, Emmett se dá conta de que está tentando evitar o inevitável. Então ele decide remover o tecido do seu rosto, revelando um rosto que havia se transformado no de um palhaço tenebroso com um grande cabelo branco. Ele, com muito sofrimento, consegue abrir a sua boca, que estava costurada. Na sua casa, Kelly escuta seu celular, atendendo feliz ao perceber que era Emmett. Ela diz que possui notícias, porém ele a interrompe dizendo para que ela avise Andy que Emmett jamais irá retornar para casa e que nunca irá machucá-lo, desligando o telefone logo em seguida. Emmett cobre o seu rosto novamente e passa a noite em uma caçamba de lixo. Durante a madrugada, ele sonha com Andy tendo um piquenique em uma floresta com um palhaço durante a noite. O palhaço ameaça ele com algumas facas, porém seu sonho é interrompido pelo movimento de dois homens que estão tentando roubar os seus sapatos. Ele então fica irritado, ataca os dois e os devora, literalmente. Enquanto isso, sua família atende a campainha de casa, dando de cara com um bilhete deixado por um palhaço que sequestrou o Andy. Eles chamam a polícia enquanto o palhaço foge com Andy pela floresta. Andy confunde o palhaço imaginando que aquele era Emmett e o segue sem medo. O palhaço leva o garoto para o meio da floresta à noite, onde ele monta uma mesa de piquenique e revela não ser o seu irmão. O jovem fica assustado, porém Emmett surge para resgatá-lo, atacando o palhaço e defendendo seu irmão. Porém, depois de derrotar o seu oponente, Emmett começa a se alimentar dele bem na frente do irmão, que assiste tudo de perto. Emmett percebe que o irmão está vendo e vai até ele para reassegurar que ele nunca irá machucá-lo. Andy diz que está com medo, o que deixa Emmett triste. Então, o irmão mais velho diz para Andy retornar para casa, dizendo que ele prefere perder a sua vida do que machucar ou assustar o seu irmão mais novo. Pela manhã, Emmett está olhando para um grupo de crianças com uma expressão faminta. Entretanto, os dois policiais aparecem e começam a atirar nele, porque Emmett se enquadra na descrição do palhaço macabro. Conforme ele é baleado, Emmett aponta sua arma de brinquedo para a direção dos policiais. Logo em seguida, vemos uma cena de Kelly caminhando com seu bebê, enquanto começa a ser filmada por algumas crianças que conseguem capturar um fragmento do pé gigante do seu bebê palhaço, já que, ela engravidou depois de Emmett ser mordido. No entanto, antes que mais pudesse ser revelado, ela ataca a câmera e a filmagem é interrompida. Então voltamos para o homem no computador, que escolhe o último vídeo com o título O Amor Retorna. Esse vídeo começa com a narração de uma mulher dizendo que ela achou que não queria encontrar o amor verdadeiro na vida, mas ela encontrou. Podemos ver a mulher caminhando pela cidade, passando momentos com seu amado, dizendo que foram as melhores experiências da sua vida. Ela em seguida diz que seu avô era alguém muito interessante, conhecido por ser capaz de fazer feitiços e que fez um nela quando ela era apenas uma criança. Em seguida, ela diz que seu amor mudou e se tornou uma pessoa agressiva, que não demorou para ela descobrir que seu amor havia acabado e que ele traía ela. No entanto, mesmo assim, eles brigavam e numa dessas discussões ele a atacou, enforcando ela até a sua vida deixar o corpo. Ele então a colocou dentro de uma caixa e levou seu corpo para ser ocultado na floresta. Mais tarde, ela começa a sonhar até acordar do seu sonho e começa a vagar. Desesperada, ela segue o cheiro do seu amor, procurando ele por conforto. No entanto, conforme se aproxima do carro, ela se dá conta de que ele está beijando outra mulher e os dois, ao vê-la, se desesperam com a aparência tenebrosa da sua carne em decomposição. Então a mulher diz que está determinada a amá-la até o fim da sua vida e depois atacando. Depois disso, retornamos para a pessoa no computador, que fecha o navegador com o site contendo os vídeos bizarros e anda pelo quarto. Então é revelado que a pessoa no computador era a mulher da última história e o filme acaba com ela fechando a porta. É isso aí. É isso aí. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, também deixa o like. Um abraço, é nóis, tamo junto. Vê esse vídeo aqui também que tá muito massa. Valeu.